Então, nessa ação penal 504.6512/94, depoimento do senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros. Excelência, tem uma questão de ordem. Qual seria? Depois que Vossa Excelência adiou o depoimento do ex-presidente Lula de 3 para 10 deste mês, começou a haver um movimento de pedidos de reinquirição e de colaborações informais. O portal UOL noticia hoje que o interrogando estaria num processo de colaboração informal. Então, eu gostaria de perguntar ao Ministério Público se existe esse acordo informal ou se há alguma tratativa de delação premiada com o interrogando. Ministério Público esclarecer? Não há nenhum acordo informal do Ministério Público, seja com esse réu ou quaisquer dos outros já interrogados. O que há são negociações de acordo de colaboração com alguns executivos da empreiteira OAS. Como já foi afirmado, inclusive, na audiência em que foi inquirido Léo Pinheiro. Certo. É que eu gostaria de saber, quer dizer, porque nós estamos na véspera do depoimento do ex-presidente, me parece que houve uma intensificação de movimentos nessa linha. E a defesa precisa saber o que está acontecendo, porque se essas negociações estão ocorrendo nesse período, me parece que há um prejuízo claro para a defesa, porque não se sabe em que situação que o interrogando está depondo, né? Hoje ele não tem formalmente o compromisso de dizer a verdade, ao contrário, e essas conversas que estão ocorrendo com o Ministério Público parecem colocar a defesa numa clara desvantagem na relação processual. Então é preciso que haja transparência e que se diga quais são as pessoas que estão em negociação e qual o status dessa negociação. Acho que o Ministério Público já esclareceu, doutor, que existem negociações em andamento e que envolvem, inclusive, o depoente em questão, não é? Não participo dessas negociações, não saberia dizer. Sim. Pode passar o microfone, por gentileza? Doutor Cristiano, sim, existem tratativas em andamento, não existe nenhum acordo formalizado e a orientação de falar a verdade e de colaborar partir da defesa, que eu estou assumindo agora, não só nesse caso como nos outros. E é um direito que lhe assiste. Então, resolvida a questão, né, doutor? Não, excelência, eu gostaria de ter a palavra. Frente à colocação, eu respeito o trabalho do eminente colega, mas o fato é que hoje a situação jurídica do interrogando lhe permite faltar com a verdade. Então a defesa precisa saber quais foram as conversas havidas com o Ministério Público, em que termos, o que se prometeu ou se está prometendo para a hipótese de uma delação premiada, para que não haja desvantagem. Quando for no momento da defesa, mas fazer a pergunta. É que fora a questão de perguntar ao interrogando, excelência, existe uma questão, o Ministério Público é parte nessa ação, é o órgão acusador. Então, o Ministério Público deveria informar, até por lealdade processual, o que está negociando, qual é a proposta que foi feita e mais, qual o status desse acordo de delação. Foi dito que está em andamento, doutor. Mas então, andamento se não está definido, então mas está andamento definido. É muito vago, excelência. A defesa não pode ter... Está indeferido a sua questão de ordem. Mas o senhor pode permitir que eu conclua? Mas se as negociações estão em andamento, então me parece que não é possível solicitar que seja informado exatamente o que irá conter um eventual e ainda incerto acordo de colaboração. Certo, eu só gostaria de terminar o raciocínio, se Vossa Excelência permitir, apenas que a defesa tenha a palavra e possa fazer o seu registro. Já não fez? Então peço que seja rápido. Pois não, é que não basta, Excelência, o esclarecimento de que há tratativas. É preciso saber o que está sendo ofertado, qual a situação... Isso, o doutor já disse. Oi? O doutor já disse isso. Certo. E porque hoje, quer dizer, nós vemos na imprensa notícias dessa colaboração e a defesa não tem nada formalizado nos autos para poder escrutinar a legalidade dos atos que estão ocorrendo e a extensão dos prejuízos que estão sendo impostos à defesa. Tá bom, então fica registrado aí o protesto e, como disse, como existe, foi informado aqui uma negociação em andamento e uma orientação da própria defesa do acusado de falar a verdade, de colaborar, não tem como não deixar de colher o depoimento.
Mas ele está compromissado, excelência? É isso que eu não estou entendendo. Ele só está compromissando o Não, interrogando? eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Não, a questão está indeferida, doutor. Questão, excelência. Pedido que Vossa Excelência proceda como fez da vez anterior, advertindo que, em que pese não ter compromisso, se imputar um crime que não seja verdadeiro a alguém, que pode responder por denunciação caluniosa, etc. Isso. O mesmo procedimento que Vossa Excelência Isso será feito. fez na Certo. audiência anterior. Então, perfeito. Então fica indeferida a Eu tenho questão um de ordem pedido a colocada. fazer a Vossa Excelência. Um pedido. Ah. Pedido. Um requerimento. Diante dessa informação do Ministério Público de que efetivamente existe uma negociação de delação premiada com o interrogando, eu pediria que o ato fosse suspenso e o Ministério Público comunicasse se vai fechar ou não esse acordo para que a defesa possa aí exercer a sua função ciente de qual a situação jurídica do interrogando. Então eu pediria a suspensão do ato diante das razões O expostas. requerimento não tem base legal, doutor? Não existe nenhuma previsão de suspensão da ação penal com base nessa hipótese, então fica também indeferido. Bem, vamos aqui então. Senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros. O senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito ao silêncio. Se o senhor utilizar esse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa oportunidade também que o senhor tem de falar no processo, tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor advogado mencionou que o senhor teria essa intenção de colaborar, mas de fato o senhor não tem nenhum acordo garantido celebrado com o Ministério Público. Então o senhor permanece com o direito ao silêncio. Agora, se for sua intenção de alguma maneira colaborar com a justiça, eu vou deixar claro para o senhor que o que interessa à justiça é apenas a verdade e nada além da verdade. E a mesma advertência que eu fiz ao senhor José Aldemário que esteve aqui, em que pese o senhor ter esse direito ao silêncio, ele não vai ao ponto de autorizar que o senhor, por exemplo, incrimine indevidamente alguém depondo como acusado, certo? Então nós temos tipos penais no Código Penal, denunciação caluniosa, que não estão abrangidos pelo direito ao silêncio, certo? O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu vou falar, excelência. Senhor E Agenor, quero deixar claro que eu quero colaborar para esclarecer a verdade dos fatos que eu presenciei. tá certo, senhor Quero Agenor. colaborar para esclarecer a verdade dos fatos que eu presenciei. Perfeito. Então eu vou lhe fazer umas perguntas e vou pedir para o senhor respondê-las, certo? Certo. Antes só de nós entrarmos aqui no objeto específico da ação penal, algumas questões mais gerais. O senhor trabalhou como diretor na construtora OS. Trabalhei. O senhor pode me dizer o período que o senhor trabalhou como diretor na construtora OS? Eu trabalhei como diretor de janeiro de 90 até 14 de fevereiro de 2014, quando eu fui preso. O 14 de novembro, né? Janeiro de 90 até 14 de fevereiro de 2014, a data da minha prisão. Foi em novembro, só corrigir. Isso eu sei. 14 de novembro de Novembro, isso. 2014. Estou lhe corrigindo isso. O senhor falou fevereiro, mas um lapso de memória. 14 de novembro. E o senhor tinha esse cargo de diretor? Era uma diretoria específica? Como é que era? Eu fui diretor de operações no Rio de Janeiro, chamada Base Leste, durante 3 anos, a partir de janeiro de 90 a dezembro de 92. Uhum. Depois passei a ser diretor administrativo e posteriormente operacional de uma empresa chamada Ultratec, que a OAS havia comprado, e eu permaneci nessa empresa durante 4 anos. Certo. Logo depois, voltei a ser gerente de contrato no Rio de Janeiro. Em 99, eu passei a ser diretor de obras privadas, aí a nível nacional. Uhum. Meados de 2003, passei a ser diretor da área de petróleo e gás da construtora OAS, onde permaneci até 13 de fevereiro de 2014.
Nessa função de diretor, o senhor estava subordinado a quem dentro da empresa? Léo Nessa Pinheiro. última função de Léo diretor Pinheiro. da área de petróleo. Léo Pinheiro. No exercício dessa função de diretor da área de petróleo, o senhor teve contato com essas obras da OS no consórcio Compare, no consórcio Conest? Tive. O senhor é que representava a consultora OS nesses Quem consórcios? representava. O Ministério Público faz uma afirmação de que haviam ajustes de licitação, de resultados de licitação, entre diversas empreiteiras, inclusive que desses ajustes participaria a OS. O senhor confirma se isso acontecia ou não acontecia? Acontecia, Excelência, se o senhor me permitir, eu posso fazer um breve relato de como isso ocorreu. Certo. Existia um grupo de empresas, 9 empresas, que dominavam as concorrências da Petrobras no que diz respeito às obras industriais. Quando eu falo em obras industriais, são as obras na área de refino. Um grupo de 9 empresas. Essas 9 empresas direcionavam as cartas convites em cumplicidade com alguns agentes da Petrobras, os diretores da área de abastecimento e da área de serviço. E nós estávamos fazendo um esforço muito grande para participarmos dessas concorrências. Já haviam se passado 3 anos onde nós não éramos convidados para esse tipo de concorrência. Foi aí que nós fizemos uma ação, através de Léo. Ele me cobrava para viabilizar a diretoria que não tinha nenhuma obra nessa área industrial. E, ao mesmo tempo, nós comentávamos que estávamos tendo dificuldades por conta desse domínio dessas 9 empresas no que diz respeito a essas concorrências. Léo fez uma ação junto ao governo federal, porque ele tinha a competência para isso, não era a minha competência para isso, pelas relações que ele tinha com o governo federal. E, a partir daí, nós fomos convidados, em 2006, o último trimestre de 2006, nós fomos convidados para a carteira de gasolina da Repar. E nos associamos a uma empresa que não fazia parte desse grupo de 9 empresas. Nos associamos à Etesco, num consórcio onde nós tínhamos 70%, a Etesco 30%. A Etesco era uma empresa tradicional, de boa reputação na Petrobras. Então, nos associamos a essa empresa e começamos a fazer nossa proposta. Quando o mercado soube, esse mercado de 9 empresas, soube que nós estávamos realmente orçando, o que eles sabiam? Porque os fornecedores sabiam que nós estávamos fazendo cotação e é comum as empreiteiras saberem quem está orçando firmemente porque fazem cotações com esses fornecedores. A partir daí, eles sentiram que nós poderíamos incomodá-los. Foi aí que Léo teve um contato com Ricardo Pessoa e falou, olha, nós vamos participar dessa concorrência. Eles se sentiram ameaçados. O fato é, nós estávamos, eu me lembro bem desse fato, porque foi um fato muito marcante, nós estávamos numa reunião de comitê executivo que nós tínhamos mensalmente na OAS, por volta de 21 a 22 horas. O senhor Ricardo Pessoa ligou para Léo, dizendo, olha, vamos marcar um encontro, hoje, agora, eu estava presente, Léo falou, vamos lá. Nós fomos num jantar, num restaurante chamado Bar des Artes, no Itaim, São Paulo. Esse restaurante era muito conhecido na época. Nós já chegamos por volta das 22 horas. Esse restaurante hoje tem um prédio no local onde era esse restaurante, mas muito conhecido, Bar des Artes, no Itaim. Lá encontramos com Ricardo, Márcio Faria, e aí eles nos fizeram uma proposta de participarmos com eles no consórcio. Essa discussão durou aí umas 2, 3 horas, porque eu sei que nós fomos os últimos a sair desse jantar, nesse restaurante. Por isso que o fato é marcante. A partir daí, eles nos ofereceram 24% do consórcio, onde a Odebrecht teria 51%, a UTC 25%,
nós ficamos com 24. Posteriormente, nós tratamos com a ETESCO, que tinha 30% desses 24, ia ficar com 6, poucos por cento, e acertamos a saída da ETESCO. Certo. Ficamos sozinhos nesse consórcio com 24% e liderança da Odebrecht. O fato é que, naquela oportunidade, nos foi dito, tanto por Márcio Faria quanto por Ricardo Pessoa, que nós teríamos que contingenciar na proposta 2% para atender a compromissos políticos. Entendemos que ali teria agentes públicos e agentes políticos. Não sabíamos quem, porque estávamos ainda iniciando nesse processo. Certo. E que as propostas de cobertura para essa concorrência já estariam organizadas. Isso foi informado na reunião. Foi informado nesse encontro. Então, O fato é que tinham outros pacotes na Repar, tinha um pacote do COC, tinha um pacote do offsite da Repar, onde o pacote do offsite tinha um consórcio da Mendes Júnior, Cetal e Promon. E o pacote do COC ficou com a Camargo Correia. Então, esses 3 pacotes, as empresas mutuamente fizeram coberturas mútuas. O fato é que esses 3 pacotes foram ganhos por essas empresas que eu me relacionei. certo. Nós assinamos esse contrato da Repar 30 de agosto de 2007. Valor aproximado aí de 2 bilhões. E com aditivos aproximadamente 2 bilhões e 400. Essa obra durou de 2007 a 2012 aproximadamente. O fato é que para fazer os pagamentos das vantagens indevidas a esses agentes foi feito no instrumento de constituição de consórcio. Tinha um aditivo que se dizia o seguinte: vamos pagar um FII de liderança. O consórcio pagaria um FII de liderança para a Odebrecht, no valor de... Houve 2 aditivos, no caso. O valor final para a Odebrecht ficou na faixa de 33 milhões e meio. E para a UTC, 20 milhões e meio. A UTC tinha 25% e tinha um FII de liderança. Sim. Então, a somatória desses 2 FIIs de liderança totalizaram 54 milhões aproximadamente. Esses foram os valores que o consórcio repassou para o caixa da Odebrecht, para o caixa da UTC, para atendimento de vantagens indevidas a agentes públicos e políticos. Nós imaginávamos quais seriam esses agentes, mas não tivemos conhecimento de quanto foi para cada agente público e para cada agente político, e nem a forma como isso foi feito. Fazer uma indagação. Só um resumo, Sim. e estou aberto aí a qualquer O senhor esclarecimento. mencionou que o senhor Del Pinheiro teria feito uma ação junto ao governo federal para Exatamente. que a OAS fosse convidada. O senhor Exatamente. pode esclarecer que ação foi essa? Olha, essa ação, Léo, tinha uma ligação forte com o partido que governava o país na época, 2005, 2006, né, que era o PT, e ele tinha, eu diria que um ativo político diferenciado com esse partido. Mas o senhor sabe o que ele fez exatamente, não? O que ele fez foi pedir, porque estava tendo um bloqueio, Tá. para que nós não fôssemos convidados, embora nós já tivéssemos um cadastro na Petrobras, já tínhamos o CRCC, já éramos cadastrados, só que essas empresas, elas direcionavam. Não, entendi, mas assim, o senhor sabe com quem que ele falou, por exemplo? O agente com quem ele falou. O senhor não souber, o senhor diz que não Não sabe, sei, ou não se lembra. Excelência, eu não sei. Eu só sei que Léo tinha uma forte ligação, eu diria uma ligação estreita com o ex-presidente Lula, que isso remonta dos tempos de sindicato. Então era uma relação muito forte. E todos nós na empresa sabemos dessa relação forte. Agora, ele deve ter procurado certamente os cardeais do partido. Né? Não sei quem foram. Ele não me falou. Ele não me falou. Seguindo em frente,
pelo que eu entendi, o senhor estava falando aí da obra Reparo, aquilo que virou o consórcio Compar, é isso? Compar. Tá. Eu quero também registrar que nós não tratamos, não oferecemos nada de vantagens indevidas para qualquer agente público ou político, até porque nós estávamos iniciando naquele momento. Não é uma defesa, mas é um registro. E seguindo em frente, a OAS começou a participar em outras licitações desses ajustes? Aí com o as que outras acontece? empresas? Esse grupo de 9 empresas, Aham. a partir desse momento, passou a ser 10, Sei. a inclusão da OAS. E a partir daí, logo em seguida, veio um grupo de 16 empresas. Por que esse grupo aumentou tanto? Pelo volume de investimentos que a Petrobras tinha no seu planejamento estratégico para investir na área de refino. Uhum. As refinarias brasileiras estavam há mais de 20 anos sem investimentos. Então, Sim. em função disso, houve um fluxo, uma demanda muito grande de obras, e esse clube, que era de 10 empresas, era 9, passou a 10, então 16. E o senhor passou a participar, ou alguém da OAS passou a participar desses acertos em licitação em outros contratos? Olha, nós tivemos, eu participei de alguns ajustes, e teve um colega meu também que dava sequência a esses ajustes. Eu me lembro que logo em seguida teve um grande pacote de obras tanto no Compeg quanto na Renest. Certo. E se quisermos já mudar para a Renest, se o senhor me permitir, para Sim, poder sim. completar a minha descrição, isso foi em 2007, né? Em 2008, em algumas reuniões desse grupo de empresas, de 16 empresas, eu me lembro que eu tive uma conversa prévia com Márcio Faria, no sentido de que nós nos habilitássemos para irmos juntos, nós e a Odebrecht, em alguns pacotes a ser definido na Renest, que estaria mais distante. Sei. E assim decidimos que se tivesse algum pacote na Renest, nós iríamos juntos. Por que definimos com a Odebrecht? Porque, na verdade, existia naquela oportunidade uma afinidade empresarial e até de pessoas também, né? Certo. Houve ajustes nessas licitações do Enest? Houve ajustes. Nesse do ajuste que eu estou dizendo de empresas combinarem resultado de licitação, Foi não combinado. desconsorciarem. Eu me lembro que dos 3 pacotes que foram simultaneamente lançados, nós escolhemos os pacotes da UDA, HDTs e o GH. Foram 2 contratos. A Camargo Correia optou pelo COC e a Queiroz Galvão e ESA optaram pelos offsites, as tubovias. E esses 3 grupos também fizemos coberturas mútuas no sentido de burlar a licitação e assim foi feito. Essas empresas assinaram os contratos. O senhor mencionou que houve essa informação no consórcio Compar de valores que seriam contingenciados para pagamento de propinas a agentes públicos. Houve também nos demais contratos? Houve. Havia uma regra mais ou menos fixa em relação a esses pagamentos? Eu diria que não é uma regra fixa. Dependia, por exemplo, esses 2 contratos são contratos de valores maiores. Então, o valor contingenciado foi em torno de 2% nos 2 contratos. Do Renest, o senhor está falando agora? Renest, 2% também ficou contingenciado. Tá. E em relação a esse contrato, o senhor já tinha mais informação a respeito de como isso era, para quem eram os destinatários, como era dividido? Excelência, o que ficou claro a partir do momento que nós assinamos o contrato da Repar é que os agentes da Petrobras que atuavam nesse trabalho eram as diretorias de serviço e abastecimento. No caso, o senhor Renato Duque, diretoria de serviço, e o senhor Paulo Roberto, abastecimento. Aliado ao Pedro Barusco, que era uma pessoa de gerência executiva, quase no nível de diretor, que atuava na área de serviço. Então, esses 3 aí, ficou claro, embora nesses 2 contratos, nós da OAS não tratamos
com nenhum deles esses valores. Por quê? Porque tinha uma liderança forte, que era a liderança da Odebrecht. A Odebrecht é uma empresa que já atuava nesse setor há muito mais tempo do que nós. Então, esses agentes tinham a preferência de atuarem com a Odebrecht do que uma empresa iniciante que éramos nós. Estou querendo tirar a nossa responsabilidade Entendi. do fato. E o senhor mencionou que havia uma destinação política também. O Tinha. senhor pode esclarecer? No caso da Renest, ficou muito claro, me foi dito por Márcio Faria, e assim foi feito, que ele havia estabelecido um valor absoluto. Ao invés de falar em percentual, por se tratar de uma obra de grande valor, esses dois contratos da Renest totalizaram 4,7 bilhões aproximadamente. Nós tínhamos 50%, mas a liderança era da Odebrecht. E ele, Márcio, havia acertado um valor de 72 milhões para pagamento de vantagens indevidas, onde cada empresa arcaria com 36 milhões. Desses 72, o consórcio, através de distribuição de dividendos, distribuiu para a Odebrecht 36, para a OAS 36, onde quais seriam as responsabilidades de cada empresa. A Odebrecht se encarregou das as responsabilidades com relação aos agentes da Petrobras, onde se chamava que tinha casa 1, casa 2. Eu entendi, não me foi dito, mas era muito perceptível que casa 1 era a diretoria de serviço e casa 2 a diretoria de abastecimento, que já tinha uma relação antiga de confiança, de segurança, e por conforto, tanto da parte da Odebrecht e por conta desses agentes da Petrobras, eles continuaram preservando da forma que vinham sendo. Mas assim, por exemplo, o senhor nunca tratou com o senhor Paulo Roberto Costa sobre esses Nunca pagamentos? tratei com o senhor Paulo Roberto Costa. Com o senhor Alberto Youssef? Alberto, aí eu vou entrar no detalhe. Então, dos 36 milhões da OAS, o que é que ficou estabelecido por Márcio Faria? Márcio Faria me disse o seguinte, olha, para o PP, ele me disse que tinha estado com Janene, eu não conheci o senhor José Janene, jamais podia ter estado com ele, não conheci, não era minha atribuição, nunca foi minha atribuição, dentro da empresa, tratar com agentes políticos, parlamentares, não tem registro de que eu tenha tratado, não era minha função. Então ele esteve com José Janene, estabeleceu que 13 milhões e meio para o PP seria pago via Alberto Youssef. Sim. O senhor Márcio Faria me apresentou ao senhor Alberto Youssef no café Starbucks do Shopping Eldorado, anexo à torre da Odebrecht que tinha ao lado. E me apresentou e disse o seguinte, olha, tem que pagar, era época de campanha majoritária, 2010, porque nós assinamos o contrato da Renest em dezembro de 2009. Logo em seguida vieram as eleições majoritárias. Então nós temos que pagar esses 13 milhões do PP esse ano, de 2010, durante a campanha. Sim. Isso no primeiro trimestre. Me apresentou no primeiro trimestre o senhor Alberto Youssef nesse café Starbucks. E aí nós estabelecemos que para atender aquele cronograma de 13 milhões e meio, seriam aproximadamente 9 parcelas de 1,5 milhão, que totalizariam esses 13 milhões e meio. Essas parcelas começaram a ser pagas a partir de maio de 2010. Eu apresentei posteriormente a pessoa que cuidava disso na OAS, o senhor Alberto Youssef, logo depois, 2 semanas depois, no mesmo café Starbucks, Sim. para que fosse operacionalizado. Isso depois de eu ter comunicado à empresa, porque doação para partidos, quem define a forma é a empresa. Mas eu acho que não precisamos entrar nesse detalhamento Certo, ok. aqui. Eu vou interromper um minutinho do tamanho do áudio para retomar.